Vamos falar com a Ana já? Posso falar com ela, Isabela? Já posso falar? Ela está pronta lá? Não quero saber, tem que estar pronta agora. Vamos lá. 4h17. Vamos conversar novamente com a repórter Ana Cecília Pereira. O seu Zé disse que é uma flor entre as outras flores. Você está sem vergonha. Falei no ar agora. Não era para falar? Falei porque a dona Tereza vai ficar com ciúme de você agora. Ela está em um viveiro. Eu, particularmente, eu gosto muito de plantas. Eu tenho um jardim na minha casa, cultivo esse jardim. Eu gosto muito. Minha esposa também adora. E eu estou curioso para saber mais sobre as plantinhas, né? E aprender um pouco mais com todos os nossos telespectadores. Ana, boa tarde novamente. Agora nós vamos falar sobre mitos e verdades. E nós separamos aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Eles enviaram desde ontem, eu falei, o pessoal foi enviando. Ana, quem vai esclarecer essas dúvidas para a gente, hein? É especialista mesmo? Oi, Edinho, é especialista sim, é uma paisagista, a Solange já está aqui do meu lado. Antes de eu falar com ela, eu quero saber de você qual que é a sua planta favorita, então, já que você tem um monte lá no seu jardim, para eu ver aqui o que eu posso te ajudar, que dica que eu posso passar para você. A pata de elefante, eu acho muito bonita a pata de elefante. Eu tenho 4 patas de elefante. Pata de elefante, não deixa eu esquecer, Solange. Tá? Eu gosto muito, acho uma planta muito bonita. Então, já, então, vem a dica da pata de elefante. Mas antes a gente vai responder, então, os nossos telespectadores, porque chegou bastante pergunta. O pessoal foi mandando no WhatsApp e veio aqui. E a Isabela foi me encaminhando. Aliás, o pessoal continua mandando, manda aqui para mim, Isabela, aos poucos eu vou tentando ver, vou tentando responder. Eu sei que o pessoal já falou da rosa do deserto, eu já conversei com a Solange aqui, ela já me explicou como é que é, eu vou repassar essa dica para o nosso telespectador, mas vou apresentar a Solange para todo mundo, falei tanto dela já. Solange, boa tarde, é um prazer estar aqui, tô adorando. Boa tarde. Ela já me deu tanta dica, Edinho, porque eu falei para ela, eu tenho uma muda de... Nossa, eu falei de tudo um pouco, né? Eu falei da tulipa, sim. Eu falei... tem de tudo um pouquinho. Das suculentas, que eu já deixei até a suculenta morrer, por incrível que pareça. Mas, enfim, a gente vai bater um papo aqui. Solange, eu queria só que você falasse um pouquinho pra gente dessa quarentena. A gente sabe que muita gente se voltou, né, para as plantas, começou a estar lá de casa, tá faltando alguma coisinha aqui. Eu fui uma dessas pessoas, comecei a achar que naqueles espaços vazios cabiam vasos, cabiam plantas, cabiam flores. Aumentou muito o movimento, assim, nessa época, todo mundo quis uma plantinha ali para cuidar? Aumentou muito, Ana, muito, porque as pessoas, nessa quarentena, as pessoas começaram a ficar muito sozinhas, solitárias, e tipo, começou a pensar, o que eu posso fazer, né? E elas começaram a vir para os viveiros, para os garden centers, comprar plantas e começar a plantar vasos, cultivar canteiros, reformar o jardim, inclusive... fazendo com que os filhos, as crianças que não estão indo na escola, né, uma terapia para as crianças também, né, e de repente planta um moranguinho, aí planta um pé de alface, planta uma florzinha com os filhos. Isso ajudou muito e o nosso movimento aumentou bastante, sabe? Então virou terapia e virou uma atividade familiar, né? Com certeza, eu terapia falei e atividade. Da Rosa do Deserto, Solange, porque a Tereza Cristina, nossa telespectadora, foi a que mandou essa pergunta, ela mandou até uma foto da Rosa do Deserto dela. Como que ela cuida? Porque ela disse que a flor acaba morrendo. Tem uma maneira toda especial de cuidar, você estava me contando, né? Sim, Ana, tem uma maneira especial de cuidar. A Rosa do Deserto, ela é uma planta, o nome já fala, de deserto, né? Olha que linda. Então, como que eu faço para cuidar da rosa do deserto e fazer com que ela floresça, né? Dê flores e ela não vai ficar feia, porque é o que acontece com a maioria das pessoas. Eles não sabem que o segredo está no solo. Então, ela precisa de um solo fértil e leve ao mesmo tempo. Esse solo não pode ser compactado. Então, como que eu faço para replantar uma rosa do deserto? Eu compro uma terra vegetal, né, no mercado, no viveiro, na floricultura, e eu vou fazer uma mistura de meio a meio, 50% de terra vegetal e 50% de areia grossa. Tem que ser areia grossa, tá? Então, dessa forma, eu deixo o substrato bem leve para plantar ela. Aí, outro ponto importante é deixar ela sob sol pleno. Então, ela deve receber pelo menos 3 a 4 3 horas de sol por dia. Então tem que ficar no sol mesmo. Tem que ficar no sol mesmo. E a rega, você vai regar um dia sim, um dia não, uma vez a cada 2, 3 dias. Porque o nome fala, ela é do deserto. Então ela não suporta solo encharcado, né? A raiz ela
se eu coloco muita água na raiz, ela vai faltar oxigenação para essa raiz, né? Assim como falta oxigenação para uma raiz de uma planta que precisa de muita água e falta, a planta que ela não gosta de muita água, se eu deixar a raiz encharcada, então falta oxigenação e aí a planta começa a morrer, definhar, não floresce. Até aproveitando que você falou isso, a questão da água, né? Essa dica da Solange, gente, foi para a rosa do deserto. Sim. Mas cada planta, cada florzinha é de uma maneira, né, Solange? Não tem Sim. um segredo, uma regra. Você tem que molhar todo dia, você tem que molhar dia sim, dia não. Por isso que é importante conversar com um especialista. Sim, sim. É assim, Ana, eu costumo falar que as plantas são igual os filhos, tá? Você pode ter 10 filhos, um não é igual ao outro. Então a planta é a mesma coisa. Cada planta, ela necessita de uma quantidade de sol, ela necessita de um tipo de substrato. Exemplo, a rosa do deserto, o substrato que ela precisa é um substrato muito leve, semelhante ao substrato das suculentas e dos cactos, né? Agora, se eu for, por exemplo, plantar um bambu moçô num vaso, que é aquele bambu torto, aí aquilo adora água. Então, se eu usar o mesmo substrato, não vai dar certo, meu bambu vai morrer. Então, as plantas, eu falo que assim, é mágico você trabalhar nessa área né, é muito legal. Porque cada uma precisa de um cuidado especial. Não é que é especial, é necessidade, né? É diferente. A gente também, né? Tem necessidades diferentes. Exatamente. Edinho, se você tiver alguma dúvida, pode chamar, pode interromper a gente para falar. Tá, e Solange, eu até queria perguntar para você se tem... Oi, Ana. Oi, pode falar, Edinho. Vamos lá, vamos tentar ser mais objetivo para ela tentar fazer mais rápido, explicar mais rápido para a gente poder atender mais números de telespectadores, que as perguntas vão chegando. Tá, ele quer tentar, Solange, atender mais telespectadores, falar sobre mais espécies, né? Mais rapidinho para a gente conseguir responder bastante os telespectadores. Edinho, eu ia falar das suculentas. Acho que a suculenta todo mundo quer saber como é que cuida, né? Sim, vamos lá, Ana, fica à vontade. Vamos para a suculenta? A gente tem algumas até aqui perto pro Pereira mostrar. Solange, conta então para mim. A suculenta todo mundo fala que é fácil, mas eu vou confessar, né? Falei no começo do link, eu já deixei uma morrer. O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Será muita água, pouca água? Excesso de água, Ana. Suculentas, por que elas se desenvolvem muito bem? E muitas pessoas gostam de cultivar, colecionar. Porque é uma planta que não necessita de muito cuidado. O que é esse muito cuidado? Não precisa pôr água. Porque a maioria das pessoas, quando fala, precisa cuidar. O único cuidado é colocar água e as pessoas esquecem. Então a suculenta ela é muito tranquila de cultivar. Porque quando eu falo de suculenta, ó, isso aqui, por exemplo, eu vou pegar uma folhinha aqui só para poder exemplificar para vocês, ó. A suculenta, por que eu não preciso regar ela? Isso aqui, ela tem reserva de água aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, olha isso aqui, ó, o tanto de água que tem. Então, ela pode ficar sem água aí, ó, 2, 3 semanas que ela não vai morrer. Meu Deus. Entendeu? Eu olhava dia sim, dia não, exatamente, tá explicado. porque ela já faz isso, porque ela é de ambiente seco, desértico, então ela já faz isso para se proteger, para sobreviver. Então, por isso que ela é muito fácil de se cultivar. E outra que também, acho que entra nesse bolo aí das plantas que não precisam de tanta água, são as orquídeas, que também entram aí na preferência de todo mundo, né? Sim, sim, exatamente. E as orquídeas, elas não precisam de tanta água, né? O solo delas, o substrato, ele tem que estar sempre seco, né? Ela não gosta de água na raiz, porque se ela começar, né, ter água ali na raiz, ela vai, uma que causa doença, muita água causa doença na raiz da planta, para a planta, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, orquídea é muito difícil de cultivar. Não é. Tem gente que fala que a orquídea é planta de mulher preguiçosa, porque não precisa ficar regando. E se você regar muito, você perde as flores rapidinho, né? E além dessas plantas terem mais pragas e doenças quando você rega em excesso. Viu, Ana? Edinho, eu acho que eu vou precisar de uma tarde inteira aqui para aprender tudo. Não, eu volto com você. Se você tiver alguma pergunta, passa pra gente. Eu tenho agora uma pergunta, Ana. Pode dividir a tela com a Ana, por favor, Pita? Divide a tela com a Ana, lá que eu quero conversar com ela. É o seguinte, eu tenho uma pergunta para fazer para você, Ana. Vamos lá, divide a tela com a Ana, daí eu converso com ela. Não tem problema. Coloca as duas pessoas, não tem problema. Divide lá, isso.
Obrigado. O Ana, pergunta para ela, porque tem muita gente que eu já vi que planta, coloca a orquídea no galho das árvores, no tronco das árvores. E ali não tem terra, né? E muita gente olha e fala assim, nossa, que bonito. Como é que você fez? Então pergunta para ela como é que eu tenho que fazer isso. Edinho, você sabe que tem uma suspensa aqui que a gente não vai conseguir mostrar, tá um pouquinho longe. O Pereira vai tentar aqui ver o que ele consegue fazer. Solange, o Edinho comentou dessas orquídeas que ficam amarradas em árvore, né, na parte de cima, porque não tem terra, que foi exatamente a pergunta que eu fiz. Nosso assistente aqui, ó. Tá vendo? Nós pensamos igual. O Pereira, ó. Olha só. Dá uma, não, por favor, essa orquídea, gente, por favor. Olha que coisa linda. Realmente, as orquídeas, quando a gente quer aprender um pouco mais sobre plantas, é só você começar a observar a natureza. Como que ela se apresenta na natureza, nas árvores, né? No tronco das árvores, lá não tem uma gota de terra. Então, essa daqui é uma variedade, é uma espécie que chama Vanda, né? Vanda lamelata. Ela é das mais populares, ela é uma das que são um pouco mais carinhas e um pouco mais difícil de cultivar. Mas difícil por quê? O segredo é não colocar terra nenhuma, ó. Então a raiz dela é aérea, né? Eu não tenho terra na raiz. E como eu faço a rega dessa planta e como eu faço também a nutrição dela? É através das raízes. Mesmo. Então eu pego uma mangueira, vou molhar. E para fazer pulverização, para florescer, é uma pulverização, a gente fala foliar, mas através da raiz. Você vai pulverizar a raiz, porque a raiz ela absorve nutriente pela raiz e manda para a parte vegetativa da planta, né? E aí que ela vai florescer. É tudo pela raiz. A gente come pela boca, a planta come pela raiz. Olha, Edinho, eu não tinha ideia. Linda, então, aqui, maravilhosa. Ó, dá para perceber? Maravilhosa. Edinho, que não tem uma gota de terra. Aí você fala, nossa, como assim? Aí a pessoa vem e compra, fala, não é possível, eu vou comprar a melhor terra para deixar minha orquídea. Aí que você acaba aqui matando a planta, porque não é a necessidade dela ter a melhor comida, a melhor terra. Ela precisa de água e ar só. Incrível. E agora, se tiver dúvida, pode agora, passar pra gente. Agradece o Pereira. Agora eu não vou conseguir mais olhar o celular, gente. Só. Tá. Viu, Ana? Pereira, obrigada. Agradeça isso. Eu sei que a Solange ela tem compromisso, por isso que a gente está se estendendo nesse link, que é interessante. Chegaram muitas e muitas perguntas. Está aí um leque, um termômetro para a gente trabalhar em cima disso, outras vezes, outras oportunidades. Mas, Ana, pergunta para ela a respeito da pata de elefante. Eu molho muito pouco. Eu molho, acho que a cada 2 dias mesmo, eu molho pouco. A pata de elefante, Solange. Pede para ela explicar e para a gente, de repente, finalizar. Se você tiver mais uma pergunta depois, fica à vontade. Tá. O Edinho falou que ele molha a cada 2 dias, mais ou menos, ele tá achando que ele molha pouco. Tá certo o que ele tá fazendo? Não, então? Tá errado, ele molha muito. A pata de elefante, aquela bola que ela tem, aquela pata que parece a pata do elefante, o que acontece? É a mesma coisa da suculenta. Se você pegar e machucar ela, você vai ver que ela tem água ali. Aquela pata dela é ela reserva, ali que ela reserva nutriente e água. O que acontece? Se eu começar a molhar muito, ela vai começar a murchar e vai começar a definhar. Então, se ele tem uma pata de elefante num vaso, ele deve molhar essa pata 1 vez por semana só. E se ela estiver no ambiente aberto, aí, por exemplo, quando está chovendo, não precisa molhar. Deixa lá, choveu 1 semana. Você vai deixar pelo menos mais umas 3 semanas sem molhar. Porque aquela pata é própria para reservar. Aquela pata existe, que é para reservar. É uma reserva de água, né? Isso, reserva água ali, né? E reserva nutriente. Então é a mesma história da suculenta. Solo leve, não gosto de muito. Eu tenho uma E Ana, eu tenho mais uma pergunta, viu? Mais uma. Mas é assim, o segredo é esse, tá? Não regar. Pode falar, Edinho, tô te não ouvindo. regar, tá? Tem aquela velha frase que nós falamos que a grama do vizinho está mais verde do que a nossa. É importante Deixa você sempre ter a informação daquela planta. Como cuidar dessa planta? Eu tenho que saber cuidar, porque se às vezes eu acho que eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. É o achismo. Edinho, ela falou aqui, eu tenho uma muda de árvore da felicidade.
E eu falei, eu faço assim, desde que eu ganhei, e ela continua do mesmo jeito. Assim, tá tudo errado. Eu já estava errando A gente acha na que a pata gente de elefante. sabe, né? Agora, pra gente encerrar, E viu, o Ana? excesso do cuidado também, né, Ana? O excesso do cuidado, olha que interessante. Tudo que é em isso. excesso não é legal. Não é. Né? Então, se eu cuidar de menos, Também não é não dá. legal. E Se eu cuidar de mais, também não é legal. Agora, Qual Ana, pergunta, Edinho, você falou? a Agora me última fugiu. pergunta pra gente encerrar, liberar a Solange aí. A grama do vizinho tá mais verde do que a minha. Liberar a Solange, que é o horário dela. Eu sei que tem que molhar a grama gosta de água, mas tem alguma vitamina? Fala para ela qual é a vitamina que eu posso jogar na grama, espalhar na grama, granulado, para ela passar aqui essa informação para a graminha ficar mais bonita, mais verde. Grama, Solange, porque a gente tem aquele ditado, né? A grama do vizinho parece sempre mais verde que a nossa. Tem vitamina? Tem algum segredinho assim? Uma dica rápida, né? Até pra gente encerrar, liberar você pra sua reunião, pra fazer com a grama, pra ela ficar mais bonita? Pro gramado, a grama, assim, o segredo da grama é a água também. Você tem que molhar. Chega nessa época de estiagem, a gente vê que o gramado, eles ficam todos brancos, amarelados, parece que tá morrendo. Mas, na realidade, para um gramado morrer, ele demora muito tempo. Qual que é o segredo? Fazer sempre uma cobertura, principalmente agora na estiagem, que é no inverno, né? Outono e inverno. Faz uma coberturazinha com terra vegetal, coloca um adubo, de preferência um adubo aí um 10-10-10, né? Que ele vai só para vegetar mesmo, e rega, tá? E cortar a grama na maneira certa. Não adianta você deixar a grama ficar alta, né, muito alta, e aí depois você vai cortar, ela está toda branca, esbranquiçada, porque dessa maneira ela sofre, né? A grama ela não dá muito trabalho, porque a raiz dela é superficial. Então, assim, uma terrinha que você coloca ali, um adubinho que você coloca ali, uma rega rápida que você faz ali, rapidinho ela se recupera. Porque a raiz da grama é isso aqui. Quando você compra a grama, ela não vem na placa, a raiz você vê, né? Então ela é muito, a raiz é bem superficial. Então, assim, ela se desidrata rápido, se desidrata, mas ela também se recupera rápido. Um campo de futebol profissional, por exemplo, a gente usa grama, uma grama própria para campo de futebol, que é a grama Bermudas, tá? Por que essa grama? Porque é uma grama que vegeta rápido, né? Bem rápido, ela se recupera rápido. E não é a mesma de jardim que a gente faz em casa. A maioria, as gramas que se usam na maioria dos jardins residenciais hoje é a grama esmeralda. E a grama de futebol, do campo de futebol, é a Bermudas, que é uma grama que ela desenvolve, ela vegeta rápido. Por quê? Depois de um jogo, aquele gramado fica todo detonado. Então, os profissionais eles têm que recuperar essa grama numa semana. Então, é uma grama diferente. Mas Solange, essa Bermudas, eu posso usar no jardim residencial? Não. Por quê? Uma pessoa que tem um jardim residencial não vai ficar cortando a grama toda semana, a cada 15 dias. Né? E assim, outra necessidade da grama é a água, nutrição e sol. Tá? Então, grama não se desenvolve na sombra. Não adianta você ter um jardim na... Não. Tem grama preta que vai bem na sombra, outras forrações que se desenvolve bem na sombra, que faz a vez das forrações. Mas a grama não é difícil falar assim, tem uma grama esmeralda de sombra. Isso não existe. Solange, a gente, se parar para pensar, tem planta para todo o espaço, Sim. todo ambiente, né? Tem que procurar um profissional. Sim, com certeza. Eu tô até triste que o nosso tempo tá tão curtinho, porque a Isabela me falou que eu ia adorar a Solange. E eu adorei. Eu ficaria aqui a tarde inteira, já queria pegar um café, sentar e ficar batendo papo sobre planta, porque eu tô aprendendo bastante. Inclusive, vamos combinar de voltar mais vezes aqui, porque eu tô aprendendo bastante. Eu preciso anotar tudo. Será o maior prazer. Viu, Solange, Ana? obrigada. Agradece. Foi muito mais do que a gente imaginava. O Edinho tá mandando um beijo, tá agradecendo obrigada, também Edinho, a sua participação. muito obrigada. Beijo, Obrigada, Solange. viu? Eu que agradeço. Agradeço você, Ana, nossa equipe Pereira. Foi muito bom, foi muito bom. Chegaram muitas perguntas aí, Isabela. A gente pode voltar a fazer uma outra hora, ou então a gente montar um quadro aqui onde a Solange é super simpática, ela fala daquilo que o coração está cheio, então ela fala à vontade, ela conversa, ela explica muito bem. A gente podia bolar, né? O pessoal manda uma pergunta, olha, eu tenho uma planta assim, assim, assim. Aí a Solange fala naquele dia daquela planta. No outro dia ela fala de outra planta. Pode ser também, fiquem à vontade para mandarem as suas perguntas.